Adivinha quem voltou? Juro, prometo que essa aula especial, essa aula especificamente vai ser bem mais curta. Não vou me empolgar, não adianta Yasmin, você já sabe todas as fofocas ali da família real portuguesa. Nós já discutimos isso na outra série, lembra? Bom, enfim, vamos aí falar sobre a chegada, né, da corte e a abertura dos portos no Brasil. Está dentro do contexto, né, da era napoleônica. Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806. O bloqueio continental é um bloqueio simples, né? Qualquer nação que comercializar com a Inglaterra será invadida pelas tropas napoleônicas. Ou medo, né? É, eu lembrei do Napoleão, do grande Napoleão, né? Grandioso assim, Napoleão. Mas enfim, né? Napoleão provoca ali, né, todo um desajuste no mapa europeu. Nós vimos isso lá na era napoleônica. E Portugal, né, fica naquela, né? O que vai fazer Portugal? Portugal tem muitas relações comerciais com a Inglaterra, não pode simplesmente dizer para a Inglaterra, ó, tchau, tá, a mão de Napoleão, mas ao mesmo tempo Portugal vê ali o seu país, né, vizinho, a Espanha, sendo invadida, né, pelas tropas francesas e o rei sendo destituído. Então Portugal não tem muita alternativa não, né, se reúne com a cúpula inglesa, a Inglaterra propõe a Portugal a transferência, né, do reino da corte portuguesa de Portugal para o Brasil. E aí uma grande discussão, né, eu indico esse livro desde lá do oitavo ano de vocês, no Laurentino Gomes, porque há uma grande discussão, né? Se coloca muitas vezes o Dom João VI como um rei atrapalhado, né? Um grande rei que na hora que mais precisava ele foge. Mas é porque, na verdade, isso é estratégia política, né? Sim, a fuga, a covardia às vezes pode ser considerada estratégia política. No sentido de que ele não tinha condições de enfrentar as tropas francesas, né? Não tinha mesmo, e muito menos de apoiar a França no bloqueio continental, porque obviamente a Inglaterra iria rechaçar Portugal, então não tinha possibilidades. A transferência era realmente o caminho mais viável. Se nós pensarmos do ponto de vista político, foi uma estratégia interessante, porque ele não perde a colônia, né, a sua principal colônia, que no caso é o Brasil. Essa discussão de transferência já era antiga, já havia uma discussão sobre transferir a corte aqui para o Rio de Janeiro, né, mas ela vai ser colocada em prática a partir de 1808, né, porque em 1807 a França, né, grilada, porque Portugal não se decidia, acaba, né, dando um ultimato em Portugal, dizendo, olha, quando é que você vai, rapaz? E Portugal então decide, vai, obviamente, tramar com a Inglaterra o processo de fuga. E é fuga, tá? Sai de madrugada, aquela coisa toda que nós já conhecemos, né? Porque ele não vai resistir, tá? Coitado de quem fica em Portugal, né? Esperando as tropas napoleônicas invadirem. Mas enfim, isso é uma outra história, né? Então ele vai, em novembro de 1807, ele vai tomar essa iniciativa. No dia 26 de novembro, a corte, né, ela vai embarcar para o Brasil. No dia 29 eles estão vindo aqui escoltados pelos britânicos, com um acordo que eles fizeram com a Inglaterra, porque eles tinham medo, obviamente, de navios franceses atacarem, principalmente os navios que conduziriam ali a família real. Né? No Atlântico, a esquadra se dividiu, né? Numa estava a rainha Dona Maria I, né? Que ela chegou ao Rio de Janeiro no dia 17 de janeiro de 1808, e o Dom João ele vai parar primeiro em Salvador no dia 24 de janeiro de 1808. Tá? Ele só chega no Rio de Janeiro no dia 7 de março. A grande pergunta, né, que eu sempre faço é por que Salvador? Tá? Vamos lembrar que Salvador, até metade do século XVIII, ela era a capital da colônia brasileira, um ponto político, né, uma cidade política muito importante para a colônia brasileira durante muito tempo, desde a implementação dos governos gerais. Havia passado por uma conjuração, volto a repetir, muito mais significativa, muito mais efetiva do que a mineira. Tanto é que uma coisa interessante, né, que eu vejo pouca gente fazendo essa associação, de que em 1798 você tem uma conjuração baiana que exige a abertura dos portos para facilitar o comércio de Salvador, que havia perdido muito, né, porque agora os navios chegavam ao Rio de Janeiro, então eles queriam uma liberdade comercial. Essa liberdade comercial, essa abertura dos portos, ela é feita
pelo Dom João VI em 1808. Então isso é uma medida muito interessante, tá? Só que ele libera todos os portos, né? Depois ele volta atrás e os portos internos, né? A navegação de cabotagem ele não libera, né? Sabe aquela empolgação de político, né? Enfim. E aí o Rio de Janeiro então passa a ser a nova sede do Império Português, né? Portugal é invadido pelas tropas napoleônicas, né? Napoleão toma conta de Portugal, logo depois a Inglaterra consegue expulsar a França de Portugal, mas não devolve o território para Portugal. Isso é uma outra curiosidade também. Mas enfim, o Império Português, né, ele continuava então aqui da América, tá? E a abertura dos portos é uma questão interessante, né? É igual eu sempre falo, é igual o cachorro quando está atrás do, como é que chama? Tá atrás do portão, né? Late e tal, né? E quando o Dom João VI chegou aqui, ele abriu os portos para todas as nações amigas, né? A França não era amiga. Pena que Portugal era de poucos amigos, né? Basicamente a Inglaterra, mas enfim. Então a abertura dos portos ela foi extremamente importante nesse processo. Em 1810, né, as negociações com a Inglaterra fez com que o Dom João VI assinasse o Tratado de Navegação e Comércio, que garantiria a exclusividade britânica sobre o comércio do Império. É interessante porque os ingleses pagavam menos impostos do que os comerciantes locais e os próprios portugueses. Isso é bastante interessante, mas essa foi uma jogada, né? A Inglaterra ela vai fazer isso justamente, seria a dívida contraída pela ajuda britânica no processo de fuga, né? De vinda da família real. Então eles assinam esses acordos, só lembrar que Portugal está atrelado e está enrolado com a Inglaterra desde muito tempo, desde o início do século XVIII, tá? Bom, quando Napoleão cai, e assim, o livro de vocês não se atém, eu não vou me ater aqui para não esticar mais a aula, mas nós podemos fazer um trabalho sobre posteriormente, né? Aqueles grupos que ficaram faltando, né? Aquelas pessoas que não tinham grupo, desculpa, que agora vão ter, boa sacada aqui, nós vamos apresentar um pouco dos aspectos das transformações da capital com a vinda da família real portuguesa. Então não vou me ater também para não enrolar muito, não alongar muito, a gente faz em forma de trabalhos apresentados, que vocês sempre fazem trabalhos brilhantes mesmo, eu sempre gosto bastante. E desculpa, tá? O grupo da Revolução Francesa até hoje eu não dei o feedback, né, das correções. Tá chegando, tá? São feedbacks bacanas porque vocês foram muito bacanas. Enfim, com a queda de Napoleão em 1815, né, você tem um Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai estabelecer então que todos os impérios vão ser todos os imperadores que foram destituídos com Napoleão vão ter seus impérios de volta, né? Desde que estejam dentro do império. E, obviamente, então, Portugal vai finalmente poder retornar, né? O Dom João VI vai finalmente poder retornar ao trono. Só que ele não queria, né? Ele não queria, de fato, o retorno a Portugal, né? Por vários fatores, né? A gente não contextualizou aqui, mas tudo bem. Né, que é a questão dele não ser bem visto em Portugal, ele fugiu de Portugal, e enfim, você tem uma série de complicações do qual ele não queria, e aí para resolver esse impasse, né, porque ele não quer retornar para Portugal, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. E mais do que isso, né, ele vai colocar Rio de Janeiro como a capital do Império. Então, nós tivemos, o Rio de Janeiro foi uma capital europeia, né? Então isso é interessante você olhar por esse lado. Mas a elevação dele, né, do Brasil a Reino Unido, ela está uma questão política, né? Para que ele não possa perder o reinado, perder o direito ao trono, ele tem que elevar o Brasil. Caso contrário, ele precisava retornar para Portugal. Tá? E é justamente essa crise, né, entre Portugal, essa questão toda, entre os colonos aqui no Brasil e Portugal, que nós vamos ver no próximo tema. Consegui, olha que legal, fazer uma aula de menos de 10 minutos para vocês, tá? Mas a gente só vai até 1815 nessa elevação. Próxima aula, o processo de independência do Brasil. Por quê? Né? Porque nós vamos discutir o processo de independência justamente a partir dessa decisão do governo de Dom João VI de permanecer no Brasil, porque ele vai criar uma tensão que já existia, mas ele se negava a ver, né? E aí alguns processos vão se antecipar, como a Revolução Pernambucana, mas isso é assunto para a próxima aula. Fiquem bem, eu prometi que seria breve, fui breve,
tá? E façam os exercícios propostos. Até mais para vocês.